Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, se colocasse em prática o que Jesus fala, né? Todo dia. Mateus 17, 10 a 13, 4 versículos. Desceram do monte. É logo depois da transfiguração, esse fato aqui. Ainda bem que perdeu. Os discípulos perguntaram a Jesus. Então, são os discípulos. Desceram, quem estava no monte lá? Pedro, Tiago, João, Jesus. Apareceu Moisés e Elias, né? Os discípulos não entenderam nada, hoje também não entendem, porque Pedro queria ficar ali, pobrezinho do Pedro, não entendeu nada, né? Só depois Jesus morreu, ressuscitou, que o Pedro aos poucos foi entendendo. Ainda levou um carão de Paulo para entender algumas coisas. E aqui, de novo, eles não entendem nada. Também é assim, né? Muita gente não entende, não. Eles perguntam, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Os mestres da lei eram os fariseus da época. Eles ficavam dizendo que Elias, antes do Messias chegar, tinha que vir primeiro. E Jesus respondeu, né? Só que eles não vão entender. Elias vem e colocará tudo em ordem. Logo depois ele diz, Elias já veio, eles não o reconheceram. Perguntar a vocês, que já escutaram isso 1000 vezes. Quem é esse Elias que já veio? Já disse aqui. Quem? Fale alto. Quem é que está falando? Tudo bem, vou mandar acender uma vela para a senhora. Só uma respondeu, né? João Batista. Quer dizer que o que eu falei aqui, já falei bem umas 10 vezes sobre isso. Esse Elias é João Batista, que Malaquias falava e Isaías também falava, Isaías 40. Quando lê a Bíblia, pede ao Senhor discernimento para entendendo, porque lê, acha bonito e não entende. O Elias é o João Batista, que preparou o caminho do Senhor, preparou como? Batizando, apesar do batismo dele não tirar pecado. Ele é o Elias que devia vir. Só que os judeus ainda hoje esperam um Elias, esperam um Messias, porque também não entenderam nada os judeus, né? Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, fizeram mesmo, mataram o João Batista, homem corajoso, que olhava para o rei e chamava de adúltero. Hoje, coragem mesmo não tem, né? Assim também, depois morreu martirizado, assim também o Filho do Homem, que é Jesus, Daniel 7,13, ao menos isso. Não é possível que vão esquecer que está em Daniel 7,13, que eu já falei 1000 vezes, né? O Filho do Homem será maltratado por eles, e foi. Traído, negado, bateram, cuspiram. Imagina se fizeram isso com o nosso Senhor, imagina conosco, né? Faz a mesma coisa hoje, né? Quem quer seguir nosso Senhor, acontece a mesma coisa. Acontece dentro da igreja, acontece fora da igreja, mesma coisa. Nas paróquias, principalmente nas comunidades, mesmo jeito. Isso aqui ninguém escapa, né?
Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Ah, por isso que a senhora acertou, porque está aqui, né? Foi por isso? Por isso que os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava. E era João Batista, mas é bom entender, porque João Batista preparou como? Acabei de dizer, batizando, para a conversão. Conversão que falta um bocado ainda, né? Aproveitar aí o advento para se converter. Aí, já que falou de João Batista, primeira leitura, aí vai falar de novo no Evangelho, vai falar da primeira leitura, que é Eclesiástico 48, 1 a 4, 9 a 11. Pronto. Outra pergunta, além desse texto, quais são os textos que falam de Elias? Já que falou de Elias, né? Está falando de Elias agora na primeira leitura, Eclesiástico 48. Além de Eclesiástico, quais são os outros textos do Antigo Testamento que falam de Elias? Qual? Eu sou surdo dos dois ouvidos. Se você não falar alto, eu não sei não. Quem é que está falando? Em primeiro lugar, quem é que está falando? Quem é que está falando? É tu? Quais são os textos? Sim, é Reis. Qual é? Reis 1? Ou é primeiro Reis? Ah, capítulo. Acaba, entra na área, vai fazer o gol, chuta para fora. Pior do que o Neymar. Né? Era melhor não ter jogado essa Copa para fazer raiva a gente desse jeito. Homem, eu fiquei rezando o rosário até faltando 5 minutos. Quando a Croácia fez o gol, eu quebrei a televisão. Foi, eu vi lá em casa. A mãe está fazendo uma rifa para comprar outra. Né? Porque vejo mais não, sofrendo por uns bichos desses, faltando 5 minutos. Mais. 1 Reis 17 a 19, 21, 2 Reis 1 a 2. São 5 capítulos. Passei 12 anos estudando isso. Né? Também se não soubesse, né? 12 anos. 1 Reis 17 a 19, depois pula para o 21, depois 2 Reis 1 a 2. Elias está lá. E depois Eclesiástico, isso aqui, 48. O que fala Eclesiástico? Naqueles dias o profeta Elias surgiu como um fogo. Volta, Elias, manda esse fogo para cá, para essa paróquia, para o mundo todo. Esse fogo aqui não é do inferno, não. Esse fogo aqui é de Deus. E o fogo e a água estão presentes nos relatos de Elias. Ele subiu para o céu como um fogo. Mas durante 3 anos e meio ele disse, não vai chover nessa terra, porque esse povo é pecador e vai pagar pelo que fez. E durante 3 anos e meio não caiu uma gota d'água na terra. Depois fez um sacrifício, junto com os profetas que não eram profetas, hoje tem uma ruma aí, né? Os dois ofereceram sacrifício, Elias ao Senhor, os profetas ao Deus deles. Aí Elias disse, o Deus que responder com o fogo do céu é o Deus. Aí os profetas passaram o dia todo e não caiu, foi nada. Elias, assim que ele invocou o Senhor, caiu o fogo, queimou até o altar. Pode ler, 1 Reis 18, a minha tese. Pode ler em italiano, foi escrito em italiano, né? Então, o fogo acompanha ele, o fogo e a água. A água porque logo depois ele disse, agora a chuva vem, caiu a chuva. O profeta Elias surgiu como um fogo, sua palavra queimava como uma tocha. Esse fogo aí vem no sacramento, mas para quem segue o sacramento, se não seguir... Fez vir a fome sobre eles. Ele diz, 3 anos e meio vão passar fome. No seu zelo... reduziu-os a pouca gente. Ele tinha zelo pelo Senhor. E mais, na época dele, se vocês acham que eu não tenho paciência, Elias não tinha, era mesmo, que não tinha mesmo era Elias. Eu sou muito paciente perto de Elias. Ele fez um sacrifício lá, os profetas, 450 profetas fizeram o sacrifício. Os profetas que não eram de Deus, aí o Senhor respondeu o sacrifício de Elias, não respondeu o sacrifício dos profetas, não. Aí que foi que Elias fez com os profetas?
Foi? Matou tudinho, não ficou um. Padre, não diga isso não. Homem, leia a palavra de Deus. Eu nunca matei ninguém, pelo menos, né? Não ficou um. Por quê? Porque era um pagão. Ah, Elias, tá bom tu voltar. Pela palavra do Senhor fechou o céu, fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. E aí vai ser João Batista, né? João Batista também é muito forte, né? Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Ninguém é, como Elias mesmo. E uma coisa muito importante que Elias fez, serve para hoje, que eu também tenho falado muito aqui na faculdade, pouca gente ouve, é que ele lutou contra um sincretismo religioso. Para ele, Deus é Deus, se não é Deus, não pode seguir. Hoje está cheio de gente que se diz católico, vai para o espiritismo, vai para a macumba, vai não sei para onde, sei xunoye, yoga, acredita não sei o que, faz tatuagem. Elias mesmo não aceita não aceitava não. Eu não aceitava não. Ou é Deus ou não é. Então hoje, Elias voltando, 80% ele botava para fora da igreja. Ficava assim só o resto. Que esse sincretismo entrou na igreja católica, né? Tem igreja aí que a gente vê, pelo menos a gente vê na televisão, no ofertório, parece umas macumbeiras entrando, não sei o que, oferece isso, oferece aquilo, tem padre fazendo ecumenismo com espírita, com isso, com aquilo. Eu mesmo não faço. Pode chamar outro, mas eu mesmo não vou. Elias mesmo também não ia não. Só que ele era muito rigoroso. Com ele não tinha esse negócio, como Nosso Senhor diz, pode ser morno não, ou é quente ou é frio, morno Nosso Senhor vomita. O problema é que tem um bocado de morno hoje na igreja. Tu foste arrebatado no turbilhão de fogo, segundo Reis 1 a 10, 11, 12, pode ler. Cavalo de fogo, no carro de cavalo também de fogo. Tu nas ameaças para os tempos futuros foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor. Sabe como é que se diz turbilhão de fogo em hebraico? Quem é que sabe? Eu também já disse aqui. Quem é que sabe? Vai, menino. Onde é que vocês nasceram? Qual foi o estado? Qual foi o estado? Essa palavra é hebraica. Aí tem uma pausa. Ceará. É com S. Ceará significa turbilhão de fogo em hebraico. Aí eu escrevi, não é um artigo não, um pequeno artigo, né? Um ensaio, está lá na Católica de Fortaleza, falando sobre isso, que o nosso estado vem de uma palavra hebraica. Para mim é. É novidade isso? É não, outros já tinham falado, mas eu desenvolvi esse tema, se quiser ler, pode ler. A palavra hebraica quer dizer turbilhão de fogo. Para reconduzir o coração do Pai, é bom ler, viu? Ficar só escutando não aprende não. Para reconduzir o coração do Pai ao Filho, aqui já é João Batista, pregando a conversão, né? Para acalmar a ira do Senhor, não é ira. Quando a palavra de Deus fala em ira, quer dizer julgamento. Agora, julgamento vai ter. Disso ninguém escapa. Ninguém escapa. Do Papa até o menor vai ser julgado. Se já não foi, né? E restabelecer as tribos de Jacó. Jesus descende de Jacó. E nós também pela fé. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Se Nosso Senhor me der a graça de um dia eu chegar no céu, eu quero ver 2 pessoas primeiro. Primeiro, Maria, né? Porque Maria é a primeira. Segundo é Elias. Aqui eu passei tanto tempo estudando, né? Depois pode ser Terezinha também é importante, né? Paulo. Mas
é bom você ler esses capítulos que eu acabei de dizer, né, em vez de estar vendo televisão toda hora. Agora tem mais tempo, o Brasil saiu, pronto, você mais vê não. Vai ler a Bíblia, que é melhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe Maria Santíssima.